Como um simples ataque a um complexo industrial pode abalar tanto o comando russo? O que acontece quando informações estratégicas são capturadas e usadas contra os ocupantes? Está a Ucrânia dando um golpe decisivo nos avanços russos? Prepare-se para um dia cheio de revelações sobre a guerra no leste europeu. Recentemente, uma operação da Força de Operações Especiais Ucranianas causou uma reviravolta significativa no Donetsk. Durante um ataque a um complexo industrial, as tropas ucranianas eliminaram um pelotão russo, e o soldado capturado revelou a localização de sua unidade e depósitos de munições. Esse golpe de mestre levou à destruição desses arsenais no mesmo dia, enfraquecendo ainda mais a logística russa. Isso não apenas debilitou as forças invasoras, mas também enviou uma mensagem clara de que a guerra no leste da Ucrânia está longe de ser favorável à Rússia. Além disso, enquanto os confrontos no campo de batalha se intensificam, Ucrânia e Estados Unidos fecharam um acordo crucial, um fundo de investimentos em terras raras, destinado à reconstrução da Ucrânia. Esse fundo será gerido conjuntamente pelos dois países e tem implicações muito além da economia, uma vez que está diretamente vinculado a garantias de segurança. Esse movimento não só fortalece a recuperação ucraniana, mas também reforça a parceria estratégica entre os dois países, um elo vital para o futuro da Ucrânia no cenário geopolítico global. Na linha de frente, a resistência ucraniana tem se mostrado cada vez mais eficaz. A 25ª Brigada Aerotransportada Sysheslav, atuando em Kotlin, uma aldeia que se tornou crucial para essa defesa de Pokrovsk, tem conseguido resistir ao avanço russo. Olá, seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil. Depois de uma série de vitórias ucranianas, os avanços russos estagnaram nessa localidade, e as forças armadas ucranianas ainda conseguiram contra-atacar. Esse impasse demonstra a determinação ucraniana e a dificuldade crescente para as forças russas dominarem o território. Outro fator importante são os avanços tecnológicos nas táticas de guerra. O uso de UAVs, drones, pela Ucrânia tem se intensificado, com destaque para a unidade de drones Fênix da Brigada Pomsta, Vingança. Em uma ação recente, eles derrubaram um BTR-82A russo e eliminaram dezenas de soldados, enquanto destruíam pontos de controle de UAVs. Essa superioridade tecnológica está dando à Ucrânia uma vantagem estratégica, permitindo ataques precisos que têm comprometido severamente a infraestrutura militar russa. E não para por aí. A saturação do campo de batalha com drones ucranianos continua a causar um impacto devastador. Com drones de ataque múltiplos e câmeras de vigilância FPV, a Ucrânia não só destrói unidades russas, mas também desestabiliza suas comunicações e sistemas de comando. Os ocupantes estão sendo forçados a lidar com uma ameaça que, a cada dia, se torna mais complexa e difícil de combater. O que isso tudo significa para os próximos meses? A Ucrânia está finalmente conseguindo virar o jogo contra os russos? O que a queda dos depósitos de munição e as novas alianças geopolíticas podem significar para o futuro imediato da guerra? O colapso russo é uma realidade ou um cenário ainda distante? O que sabemos, com certeza, é que o futuro imediato está em jogo e a luta não está nem perto de acabar. Falando em segurança, um novo e controverso capítulo está sendo escrito na guerra. A ideia de uma força de paz europeia na Ucrânia está sendo discutida, mas a Rússia vê isso como uma ameaça direta e como parte de um plano para perpetuar o conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, não poupou palavras ao descrever essa proposta como uma armação. Por outro lado, o presidente francês Emmanuel Macron e o líder britânico Sir Keir Starmer defendem a ideia de uma força de paz para proteger a Ucrânia de uma nova agressão russa. Mas será que uma força de paz europeia seria realmente eficaz? E como a Rússia vai reagir a essa tentativa de desestabilizar sua presença na Ucrânia? Ucrânia não está apenas esperando uma solução diplomática. No campo de batalha, os ucranianos estão se mostrando cada vez mais audaciosos. Nos últimos dias, as forças ucranianas atacaram 2 campos militares na Crimeia e destruíram uma refinaria de petróleo na região do Mar Negro. Esses ataques são mais do que simples retaliações. Eles são uma demonstração de força
e uma mensagem clara para a Rússia: a Ucrânia não vai se render. Mas o que essas ações significam para a Rússia e como elas podem alterar o equilíbrio de poder na região? Estamos vendo uma intensificação do conflito, com ambos os lados se preparando para um confronto cada vez mais direto? Embora o acordo econômico com os Estados Unidos seja um passo positivo para a Ucrânia, o presidente Zelensky foi claro ao afirmar que isso não será suficiente para terminar a guerra com a Rússia. Ele sabe que um acordo econômico, por mais importante que seja, não resolverá a questão da segurança no campo de batalha. A resistência ucraniana está testando os limites da capacidade militar da Rússia, mas a vitória final dependerá de garantias mais profundas. O que mais precisa ser feito para garantir que a Ucrânia possa resistir e eventualmente prevalecer na guerra? Nos próximos dias, o mundo ficará de olho na reunião entre os líderes russos e americanos em Istambul. O que será discutido nessa reunião crucial? O que Zelensky precisa ouvir dos Estados Unidos para garantir que seu país tenha um futuro seguro e livre da ameaça russa? E como os líderes europeus, que estão reunidos para discutir sua própria posição em relação à guerra, reagirão a esses novos desenvolvimentos? As decisões que serão tomadas nos próximos dias podem mudar o rumo não apenas da guerra na Ucrânia, mas também o futuro da segurança global. O que acontecerá se os Estados Unidos decidirem diminuir seu apoio à Ucrânia? Ou, ainda pior, se houver uma falha nas negociações de segurança? O impacto disso será devastador para a estabilidade na Europa e possivelmente para o mundo. O que está em jogo não é apenas a Ucrânia, mas o equilíbrio de poder global, e a guerra que começou na Europa pode reverberar em todo o planeta. Como você vê o futuro da Ucrânia e o impacto dessas negociações? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para mais análises detalhadas sobre a guerra e as estratégias que estão moldando o futuro da Europa e do mundo. A situação das forças russas na guerra está longe de ser ideal, e isso não é piada. Por muito tempo, o mundo viu a Rússia como uma superpotência militar com suas enormes colunas blindadas dominando o campo de batalha. Mas acredite ou não, uma realidade diferente está começando a surgir. Nos últimos meses, a Rússia está fazendo algo que ninguém imaginaria, usando veículos civis nas linhas de frente. Isso mesmo, carros de passeio comuns estão sendo usados para transportar soldados russos para o campo de batalha. Mas o que está por trás dessa escolha desesperada? A guerra está evoluindo de maneira brutal para os russos, e as imagens e relatos não mentem. Cada vez mais, as forças russas estão recorrendo a veículos improvisados, como carros comuns e até motocicletas, para substituir os blindados que faltam. Um exemplo? Soldados russos sendo enviados em motocicletas para ataques a posições ucranianas, uma tática altamente arriscada. Mas o que isso realmente significa uma enorme vulnerabilidade. Motociclistas em combate são alvos fáceis, sendo atingidos por drones kamikazes ucranianos em um ataque certeiro. A destruição é imediata e não há como escapar. O que aconteceu com a força militar russa? Onde estão seus blindados, sua capacidade de resposta estratégica? E falando em drones, os ucranianos têm sido implacáveis. Em um desses ataques, uma coluna de veículos russos foi atingida diretamente por drones kamikazes. O impacto foi devastador. As imagens mostram o pânico total entre os soldados russos, que tentam fugir. Mas é claro, escapar de um drone kamikaze não é uma tarefa fácil. Um após o outro, os veículos russos são destruídos, com enormes explosões que deixam o campo de batalha em ruínas. Soldados correm para se proteger, mas muitos acabam mortos ou gravemente feridos. A situação é caótica. E os veículos que eles estão usando? Vamos falar sobre isso. A Rússia, em seu desespero, não só usa veículos civis, mas também recorre a uma tática bizarra. Soldados em veículos de passeio comuns, vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Um dos vídeos mais chocantes mostra 2 soldados russos tentando invadir posições ucranianas a bordo de um carro comum. Eles chegam perto, mas não sabem o que os aguarda. Ucranianos deixam que se aproximem quase a ponto de uma emboscada, e em um instante,
abrem fogo, eliminando os soldados russos de maneira rápida e eficiente. A moral da história: usar um carro de civil em uma zona de guerra é como se entregar de bandeja para o inimigo. Agora, não é só o problema dos carros civis que está arrasando as forças russas. As minas antitanque estão fazendo um estrago imenso. Em várias ocasiões, vimos veículos russos colidindo com minas poderosas, causando explosões gigantescas que lançam os motoristas e passageiros para o ar e destroem tudo ao redor. O que parecia uma linha de avanço para os russos se transformou em um verdadeiro campo de morte, com as estradas da morte tornando qualquer movimento um risco fatal. A explosão de minas tem sido uma constante, destruindo veículos e dilacerando qualquer esperança de uma recuperação rápida por parte das forças russas. Mas se você acha que a Rússia não pode piorar mais, espere até ver o que vem a seguir. Em um ato quase surreal de desespero, os comandantes russos começaram a enviar soldados em burros. Isso mesmo, burros. Dada a falta de veículos adequados, alguns soldados receberam esses animais para atravessar o campo de batalha. Pode parecer uma cena de um filme de comédia, mas é uma realidade devastadora de como a Rússia está lidando com a escassez de recursos. O que é ainda mais chocante é que, enquanto isso acontece, os drones ucranianos continuam a bombardear as forças russas, sem descanso. Além disso, a Rússia tem intensificado seus ataques com drones Shahed, na esperança de reverter o jogo. Mas a verdade é que cada vez mais, esses drones estão sendo derrubados pela defesa aérea ucraniana. Os russos têm tentado usar esses ataques para dar uma virada na guerra, mas a eficácia tem sido limitada, e a superioridade ucraniana no uso de tecnologia de drones tem mostrado quem está realmente no comando. O que podemos esperar de agora em diante? Com tantas perdas, um número crescente de veículos improvisados sendo destruídos e a falta de recursos sendo visível, o futuro das forças russas parece mais sombrio do que nunca. A Rússia realmente tem o que é necessário para se recuperar. As imagens de um exército em colapso são evidentes, e a guerra continua a se desenrolar com a Ucrânia demonstrando sua capacidade de se adaptar e contra-atacar. À medida que a guerra avança, as táticas russas estão se tornando cada vez mais desesperadas. Mas será que essa situação vai levar a uma mudança no equilíbrio de poder? Ou será que estamos apenas vendo o começo de um colapso total? Os drones kamikaze FPV ucranianos estão transformando o campo de batalha na direção de Pokrovsk, deixando a Rússia sem defesa. Como os invasores russos tentaram se esconder atrás de árvores e dentro de casas, eles foram caçados implacavelmente pelos soldados ucranianos, com precisão fatal. A operação, que se iniciou com um ataque direto a um veículo transportando 3 operadores russos de drones, neutralizou a ameaça russa antes mesmo que eles pudessem lançar seus próprios ataques. O impacto foi imediato. Uma série de drones ucranianos destruiu vans, ônibus e outros veículos militares russos, comprometendo a mobilidade das tropas e gerando perdas devastadoras. Essa sequência de ataques, que envolveu uma combinação de drones FPV kamikaze, fogo de artilharia e munições guiadas, debilitou ainda mais as forças russas em regiões como Orakovo e Donetsk. Um dos momentos mais impactantes da ofensiva ucraniana foi a destruição de um 2S-4 Tulip, um poderoso sistema de artilharia russa, realizado por drones após uma operação de reconhecimento bem-sucedida. A precisão das forças ucranianas com seus drones tornou-se um pesadelo para os russos, que, embora tentassem reagir com contra-ataques, não conseguiam acompanhar a velocidade e a eficácia das operações aéreas ucranianas. Além dos ataques a veículos e tropas russas, os drones ucranianos também focaram nas linhas de abastecimento inimigas. Depósitos de combustível e munições russos foram destruídos em ataques rápidos e coordenados, enfraquecendo gravemente a capacidade russa de manter suas operações no campo de batalha. O impacto na logística russa foi significativo, afetando diretamente a capacidade de movimentação das forças de invasão. Em Kramina e Kramatorsk, os drones kamikaze ucranianos caçaram soldados russos em campo aberto, eliminando qualquer tentativa de fuga. A ação foi tão precisa que os soldados russos, mesmo se movendo rapidamente, foram sistematicamente eliminados pelos drones,
que sabiam exatamente onde atacar. A ofensiva foi uma resposta direta ao aumento do uso de veículos blindados e tanques russos, que se tornaram vulneráveis a ataques coordenados de drones, deixando os invasores em desvantagem. O uso crescente de drones kamikaze FPV pelos ucranianos está alterando a dinâmica da guerra de maneira irreversível. As forças ucranianas estão agora dominando os céus e impedindo qualquer avanço significativo das tropas russas. As forças de ocupação russas, que antes estavam confiantes em sua superioridade no solo, agora enfrentam um inimigo que pode atacar de qualquer direção, a qualquer momento, com precisão letal. Este cenário de guerra de alta tecnologia está reformulando os conceitos de combate, e a Ucrânia, com o domínio de seus drones, continua a escrever sua própria história de resistência e superação, enquanto as forças russas tentam, sem sucesso, contornar os desafios que os drones estão impondo. Cada ataque ucraniano, cada perda russa, é um passo a mais para a Ucrânia garantir sua vantagem e provar que a guerra do futuro está sendo travada nos céus. Uma coisa é certa: a guerra está longe de acabar, e pelo jeito, as forças russas terão que repensar suas estratégias se quiserem evitar a derrota total. Bom, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aí embaixo sua opinião, pois ela é muito importante para a nossa evolução e para a evolução do conteúdo. Muito obrigado e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.